Fala, galera do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal. Eu não te conheço, então muito prazer, eu sou o Du e hoje na presença dele mesmo, queridíssimo Sakamito, Sakamestre, Gabriel Sakamoto do Tudo Xixi Misturado. Porra, que da hora ter você aqui, meu parceiro. A gente costuma fazer de uma forma diferente, né? A gente tem os nossos vídeos, que eu até falo, se você não assistiu os vídeos que a gente fez aqui no canal do Macário, não que assim, você vai estar perdendo muita coisa, mas alguma coisa. Vai sim, né? vai sim, assim, vai estar perdendo então muita tá bom. coisa. Se o Du já falou, então tá marcado. Então eu Seguinte, turma. Pra gente bater um papo, então vamos lá. Exatamente, eu, Saka, pô, imagino que você também, né, Saka? Saiu uma reportagem naquele programa incrível esse domingo à noite e Exato. WhatsApp pipocando, Stories pipocando. Então, muita gente pediu pra gente falar um pouquinho a respeito disso e a gente vai falar. Só que isso aqui vai ser dividido em duas partes. Então, ao mesmo tempo que tá saindo esse vídeo no meu canal, também tá saindo um vídeo no canal do Sakamoto, porque sexta ao meio-dia a gente solta vídeo junto. Exato. E aí a gente vai estar falando coisas complementares. Então, o que tá lá não é o mesmo que tá aqui, e o que tá aqui não é o mesmo que tá lá, vice-versa, vice-versa. Somente as certo? pessoas. Somente as pessoas. Eu queria começar, porque toda vez que tem qualquer reportagem, qualquer coisa falando sobre o narguilé, todo mundo fica, a mídia está batendo no narguilé, a mídia está falando mal do narguilé. E aí eu fui pegar para realmente assistir a reportagem como um todo, e a primeira coisa que eu já posso falar, acho que de cara assim, é nenhum profissional da saúde disse nenhuma atrocidade e nenhuma besteira ao longo da reportagem. O que eu já fico até um pouco mais tranquilo, porque se você for olhar da última década pra cá, né, Saka? Teve coisas mais horrendas, assim. Entendeu? Coisa com prato em cima do alumínio, daí pra baixo. Dessa vez teve até uma explicação, né? Teve até toda uma montagem ali de cenário 3D, né? Mas teve, pelo menos. Geralmente é uma coisa assim, uma imagem mal explicada, sem muitas coisas esclarecidas ali. E dessa vez até que tentaram montar um cenáriozinho ali, né? Um ambiente que ficou interessante até. Ó, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia até então, eu tinha estimativas da minha cabeça, mas que a gente descobriu agora, graças ao IBGE, que 2,5 milhões de pessoas fumam narguilé frequentemente. Isso é um número que me impressiona. Exato. Eu achava que era mais ou menos metade disso. Era uma coisa que a gente tentava calcular baseado num consumo. Aliás, no consumo não, numa quantidade de venda mensal, só que às vezes, né, a gente não tem todas as bases para analisar, como, por exemplo, um instituto, não né? Tem. Então a gente tentava ali meio que totalmente de forma informal encontrar mais ou menos, não necessariamente um padrão, mas um número, até mesmo assim, metade do aproximado. Sim. E a gente, tipo assim, sempre meio que tentou falhar, mas eu falo, sempre nas situações ruins a gente consegue encontrar algumas coisas boas. O número, pelo menos, já deu uma esclarecida e ajuda. A gente percebe que a cultura do narguilé está realmente mais disseminada do que a gente imaginava, Brasilzão afora, sabe? Mas, cara, eu acho que... Vamos lá, por que surgiu essa notícia, né? Por que eles fizeram aí uma reportagem falando a respeito do narguilé? Teve uma jovem que contraiu aspergilose e, ao que tudo indica, ela contraiu isso fumando narguilé. E aspergilose é um fungo, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, o Google tá aí para isso, a gente tá aqui só conversando e tentando trazer um pouco realmente do que aconteceu, tentar entender um pouco melhor e passar a nossa análise enquanto dois narguilheiros, né? Você já fuma narguilé há quanto tempo, Saka? Já tem mais de 12 anos, tranquilamente. Então, se juntar nós dois, dá 2 décadas de narguilé aqui tranquilo, entendeu? Então, assim, acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito. Estamos, no momento, no nosso local de fala. Exato. Primeira coisa, fumar, qualquer coisa pode trazer problemas de saúde. Ponto. Independente do tipo de tabagismo. Nunca dissemos nada de diferente disso, nunca ninguém, pelo menos eu nunca vi o Saka falando que fumar faz bem pro dente, melhora a vista. O organismo vai ficar... Né? Entendeu? Então, assim, esse é um primeiro ponto. Né? Não é à toa que a gente coloca em todos os vídeos que é proibido para menores de 18 anos, fumar é prejudicial à saúde, piriri, parará, etc. Certo. Padrão legislação. Só que eu acho que mesmo sabendo que fumar é prejudicial, como várias outras coisas, e não vamos ficar usando coisa clichê de refrigerante, álcool, não sei o que. Todo mundo já sabe disso. Eu acho que continuar insistindo nesse tipo de argumentação, não sei até que ponto a gente também consegue progredir. Mas assim,
é fato que qualquer coisa que você utilizar de forma errada pode agravar os malefícios. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que era a questão do fungo, uma coisa que eu fui atrás de ver, eu não conheço nenhum fungo que sobrevive a uma temperatura de 290 graus, que é o ponto de ebulição do glicerol. Então, quando você fuma o arguile que tem aquela fumaça, o principal dela é o glicerol em ponto de ebulição, ou seja, em estado de vapor, de pelo menos 290 graus. Logo, se esse fungo realmente veio do narguile, e eu não estou dizendo que não veio, esse fungo, cientificamente falando, fisicamente falando, não veio do roche. Estava do pescoço para baixo. Por quê? Porque se estivesse no roche, você joga 290 graus ali, o fungo morre, meu parceiro. Da mesma forma que se você pegar 290 graus, você vai nessa. Não é o seu habitat natural, não é a temperatura ideal de condição de vida. Então, assim, se foi do pescocinho para baixo, possivelmente o fungo estava no narguile, o que já teria a ver com uma questão de higienização. Eu justamente, né, na própria segunda-feira, a gente estava conversando, que é o dia da nossa gravação aqui, né, e o Patrick e a Dani, que é a esposa do Patá, e ela é bióloga. E logo de cara a gente já estava conversando sobre essa questão, ela falou assim, ó, baseado nos meus estudos, né, ela é formada e tudo mais, já trabalha na área, né, como bióloga, e ela falou, a chance disso acontecer, eu não conheço. Pode ser que numa modernidade aí de semanas que eu não estudei, pode ter surgido uma coisa muito surpreendente, mas obviamente que a chance é extremamente remota. E isso é uma questão que a gente bate na tecla, porque chegou um momento onde a preocupação era muito com o outro lado do muro, né? Mídia, o jornal, a TV. Sabe? E a gente meio que assim, parecia o filme dos 300, sabe? Que era, putz, a gente vai até o fim, a gente vai lutar, vamos mostrar nossa força. E aí hoje a gente vai ficando o 299, 298, porque começa a ter gente que tá dentro, parece que tá jogando como se fosse o pessoal de fora, assim, sabe? E eu às vezes eu tenho um leve pensamento sobre essa questão, que tem muita gente que não fuma, entende às vezes o básico, que a pessoa que tá consumindo não tem essa percepção com relação à saúde. Que é louco. Em geral, tipo assim, olhando pro mundo, eu percebo que a grande maioria das pessoas não tem a mínima noção do que consomem, por que consomem e a quantidade do que consomem, nem os efeitos que isso vai causar, sabe? Sim. Tipo, isso se você abrir qualquer livro, jogar no Google sobre o consumismo desenfreado que a gente tem. Não tô falando de comunismo, consumismo. O consumo. O fato das pessoas quererem tudo e estar consumindo o tempo todo. E não tô falando só de produção de lixo, impactos ambientais, não. Eu tô dizendo realmente, tipo, mano, o que você come no dia a dia e há quanto tempo você come essas coisas? O que você faz nos seus finais de semana e há quanto tempo você faz isso, sabe? Então, eu acho que num geral, as pessoas não prestam muita atenção em coisas que deveriam prestar, sabe? No básico, assim, do básico, do básico, do básico. Isso que você fala é muito importante, porque talvez com o aumento do consumo, aí aumentou também, consequentemente, assim, a inconsciência das pessoas. Né? O inconsciente começou a ficar cada vez maior. Só que agora, me parece que está surtindo os efeitos. E também... tem uma parcela assim, eu nunca vou falar geral se não representar uma boa parte, mas eu já vi isso, relatos na internet de pessoas que se consideram, no sentido autossustentáveis, elas não precisarem de outras pessoas capacitadas de outras áreas para contribuir para a vida dela. Gente que hoje não quer, mesmo tendo a condição de, por exemplo, ter um plano de saúde, a pessoa ela se medica totalmente pela internet. Aí você fala, cara, aí beleza, aí vai chegar aquele, não, mas saca, indústria farmacêutica. Não, calma, aí é outro papo, é outro assunto. Outra história. Mas tem coisas básicas que você precisa de um profissional ali, sabe? E isso envolve muito seus próprios cuidados, sabe? Voltando um pouquinho na questão da matéria, que isso foi um negócio que eu até comentei em alguns grupos, a gente já prossegue nessa questão de consumo, acho até legal a gente falar um pouco disso também no seu canal. Mas quando chegou o negócio lá que eu vi o médico, por exemplo, eu vou pontuar algumas frases aqui que eu vi os médicos dizendo, né? Um deles fala que a fumaça do narguile pode equivaler a de 100 a 200 cigarros. E é a primeira vez
que eu vejo a mídia falando que não é tão tóxico quanto 100 a 200 cigarros, sim questão da fumaça realmente, já dando mais a entender uma questão quantitativa. Isso eu já trouxe em estudos no canal, vou até pedir para o Afonsinho e para o Gu colocarem aqui o print do PDF, com a terceira observação do Toby Reg de 2005, que a Organização Mundial da Saúde expediu, alertando que 1 hora de narguile pode produzir o mesmo volume de fumaça de 100 a 200 cigarros, em média. Isso não tem a ver com toxinas, tem a ver com a quantidade, capacidade volumétrica, né? Então, assim, só de começar a ver os médicos se atentando um pouco mais em como ele vai introduzir isso, de novo, para 80% das pessoas que assistiram continuaram entendendo a mesma coisa, porque isso é dito há mais de uma década, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente que procura esses estudos, procura essas informações, a gente vai conseguindo perceber no vocabulário que eles estão começando a falar as paradas de um jeito certo. Apesar de que, para mim, pessoalmente, toda a construção da matéria pareceu realmente de uma forma um pouco pejorativa. Por exemplo, tá? A gente sabe que a gente está em crise na atual conjuntura, uma crise econômica decorrente junto aí com a crise sanitária que a gente está da Covid, e a gente está com recorde de desemprego e tudo mais. Mas falar que abriram 1.600 estabelecimentos comerciais, que queira ou não queira uma coisa que gira a economia, como se fosse o maior problema do universo, o que eu vejo enquanto narguileiro? Realmente é preocupante o fato de você ter mais pessoas começando a fazer uso de tabaco, isso não pode ter um descontrole. Com certeza. As pessoas têm que ter informação, tem que ter a questão da Anvisa, fumar é prejudicial à saúde, tem que passar esse alerta de fato. Mas no que me consta, numa sociedade democrática, as pessoas têm o direito de consumir o que quiserem. A gente não estava falando sobre consumo agora há pouco? Correto. Então, eu acho que abrir novos empreendimentos é só questão de oferta e demanda. Se está abrindo novas tabacarias, se está abrindo novos lounges, é porque tem novas pessoas fumando narguile. E aí eu acho que ao invés da gente ficar batendo em o narguile dá fungo no pulmão. Cara, assim... Desculpa, isso que eu vou falar agora, eu não fui procurar no Google para saber, mas muito provavelmente, estatisticamente falando, a grande maioria das pessoas que tiveram aspergilose alguma vez na vida não necessariamente fumaram narguile. Então, diretamente atribuir como causa e consequência, sabe? Como se todo mundo que fumasse narguile fosse ter fungo no pulmão, como se todo mundo que fumasse narguile fosse ter um derrame de pleura. Cara, isso pode acontecer, tem que alertar mesmo. Sim. É importante que você fique com o cu na mão antes de preparar um narguile pensando, porra, será que eu vou ser o próximo premiado na loteria? Sim. Mas é duro do jeito que veio, né? Entendeu? Porque eu penso exatamente como você. Pela primeira vez, foi citado o crescimento do mercado. Aliás, foi falado a respeito do mercado. Porque antigamente era só sobre as questões sanitárias que envolviam o arguilho. E aí, coisa de droga, que não sei o quê. Exato. Não, agora... Assim, a primeira coisa foi o aumento das tabacarias. Pô, você já tá falando de um negócio que ou você trata ali, já que você tá falando de aumento, já que você tá falando de números, fale sobre números. Pô, um segmento teve 1.600 estabelecimentos abertos numa pandemia. Parece, assim, uma coisa meio... Pra mim, é uma coisa muito óbvia, mas o que é pra mim não necessariamente é pro outro. Justo. Mas que nem você falou. Imagina uma abordagem não necessariamente diferente. Eu não quero que comecem a endeusar a parada, porque nem eu, nem você e nem as pessoas que estão no nosso mundo, a gente endeusa isso. A gente sempre faz questão de falar, faz mal. Toda pessoa que resolve falar assim, ó, saca, eu vou fumar. Você sabe o que você tá fazendo da sua vida? Seja bem claro sobre isso, sabe? Imagina uma abordagem assim de, pô, o mercado tá crescendo. Então vamos tentar afinar ele, ajustar ele. Porque automaticamente você tá falando de um segmento que tá em alta, você não oferece nada para tentar criar ali um meio termo, e você dá uma porrada logo de cara, sem que a gente tenha uma oportunidade para falar. Por mais que os pesquisadores, eles vão falar assim, já mudou. Fizemos novos estudos e houve uma redução na quantidade de volume, ou a gente gostaria de apresentar alguma coisa. Mas enquanto não tiver um interesse do comercial em si, e que eu acho bom, cara, eu não tô falando aqui, nossa, saca, mas então você tá querendo que grandes corporações, grandes empresas entrem no mundo do arguilho. Não, mas que haja um consenso, uma comunicação decente e respeitosa para que a gente possa conviver. Isso já acontece no mundo, por exemplo, dos cigarros.
tudo bem, né? Nos anos 90, a gente conseguiria ver tranquilamente um carro da Fórmula 1 com o logotipo de uma empresa de cigarros. Mudou um pouco, mudou muito nessa questão, mas ainda manteve o convívio. Eu não estou do meio para falar se é um bom convívio. Não pode mais fumar dentro do restaurante, dentro do shopping, mas se você quiser fumar o seu cigarro, lá fora ali, ó, sim, tem um cinzeiro, você pode ir até a padaria, você sabe que isso vai te matar provavelmente? Que mata 1 em cada 2 usuários? Então, acho que assim, aí é um outro ponto. A gente tem dados precisos de quanto cigarro mata no mundo. Eu ainda não tenho dados precisos do quanto o arguile mata no mundo. Não. De novo, essa questão, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, não vem de um estudo, vem de uma nota consultiva. Eu não lembro agora o nome do médico específico que fez isso, mas eu lembro do estudo, onde ele basicamente foi num café-bar, ele ficou vendo pessoas que fumavam cigarro e fumavam narguilé, calculando e cronometrando o intervalo de puxada, considerou a média de litragem de cada pulmão, e aí, por base nisso, ele calculou no número a quantidade volumétrica de fumaça produzida. Isso não foi um ensaio laboratório, não viram quais metais pesados tinham ou deixavam de ter na composição tóxica de ambas as fumaças, não teve isso. Isso foi em 2005, que foi uma forma da Organização Mundial da Saúde falar, olha, está existindo uma nova moda entre os jovens, e isso gera uma preocupação há 15, 16 anos atrás, para você ver que realmente tem um fundamento começar a trazer esse alerta, né? Sim. E basicamente a nota consultiva falava, ó, alguns dados mostram que o narguilé não é isento de malefícios à saúde, ele pode ser prejudicial assim, e por este motivo é necessário ter mais estudos. Se você traduzir, é isso que está escrito. Ponto. A partir disso, uma série de universidades pelo mundo todo, institutos pelo mundo todo, começaram a fazer os mais diversos e variados ensaios em laboratório para poder chegar em algo um pouco mais substancial, sabe? E mesmo assim, a gente não sabe... Vou dar um exemplo, saca? Aquele vídeo que o queridíssimo youtuber fez de uma área desconhecida, onde ele colocou um aspirador de pó para puxar o negócio do narguilé. Nas condições normais de uso, isso não existe. Não, nenhuma. Temperatura de pico muito elevada, ia com certeza arrebentar todo o seu sistema respiratório, de tão quente que aquela fumaça. Uma sucção sem nenhuma pausa, com uma potência absurda. Fora que você sabe que quando você puxa muito forte, sobe água para a mangueira e o algodão ficou úmido. Exato. Possivelmente água do vaso, entende? Então, assim, mas o que eu quero dizer com isso? Assim como esse, a gente não sabe como todos os outros ensaios também foram feitos. E isso é uma parada que eu não estou dizendo para você não acreditar em nenhum deles. Olhe para todos eles realmente com respeito, com uma certa... Porra, será que... né? Mas também questiona. Até que ponto aquilo foi feito de acordo com a forma que você, quando chega na sua casa e fuma com seu amigo, por exemplo, o quão próximo dessa realidade esse teste se aproxima? Sim. Sabe? Exato. Porque, de novo, a gente acabou de dar um exemplo aqui de como você fazer o uso errado de algo pode trazer muito mais, né, malefícios para a sua saúde do que se você usasse da forma correta, que também te traria malefícios, mas possivelmente menos. Porque eu acho que essa questão que você colocou do questionamento, ele é sempre muito importante para coisas básicas e aquelas questões que são bem distantes da nossa realidade. Sim. Porque isso o que você falou foi extremamente bem colocado, porque chega um momento que eu penso assim, eu já parei para pensar, eu falei, cara, eu vou fazer um teste aqui que eu vou anotar e tudo mais, mas eu fiquei pensando, eu falei, eu vou fazer um teste no meu desempenho mais tranquilo, tipo assim, fumar tranquilo, ou no meu desempenho mais estressante, de estresse, assim, de questão de puxar mais rápido, 3 carvões, abafador. Tal. Eu fiquei pensando em, tipo assim, eu peguei até essa sala aqui, eu comecei a pensar no volume de fumaça, eu falei, cara, será? Mas não no sentido assim, puta, eu sou muito melhor capaz de realizar algo mais preciso, mas será que colocaram alguém ali que, não somente que fuma, cara, mas que realmente tava ali com alguma coisa, a dinâmica de como seria. Tipo assim, a pessoa realmente tava... Ela tava no intuito mesmo de, tô num ponto neutro e vou ver como é que funciona, sabe? Eu não tenho... meu braço não tá mais nem pra direita nem mais pra esquerda, sabe? Eu tô ali neutrão e quero ver como é que é o andar. A real.
Se for 32 substâncias tóxicas, eu quero saber. Se for 728 mil substâncias tóxicas, eu quero saber. Sim. Eu só quero saber. catalogar e digitar aqui, ver e ler e falar, caralho, é isso. Exato. E a partir disso a gente vê o que a gente pensa. Eu concordo. Tem um estudo que é muito interessante, que é da King Abdulaziz University, que é a Universidade Real da Arábia Saudita, que catalogou 142 substâncias tóxicas. Entretanto, mais futuramente eu consegui achar um outro estudo, que aí eu percebi um negocinho, que apesar de me embasar nele, aquele tabaco é o Jurak. Tem o tabaco Moacel. O que nós fumamos aqui hoje em dia é o Moacel, que tem a presença do melaço, da frutose. Sim. O Jurak, ele não tem isso, já é um tabaco mais cru, é aquele que você já fuma com carvão encostado direto no tabaco, e por consequência, apesar de não ter um outro aditivo, você tem uma combustão mais próxima. Então, até mesmo nisso, eu não sei se o Moacel é menos nocivo por não ter a combustão direta, ou se ele pode ser mais nocivo por ter a adição da frutose do Moacel. Entende? Exato. Então, assim, a gente continua no escuro. A gente olhando para um bagulho muito similar ao que a gente usa, a gente vê que tem 30 vezes menos toxinas, num geral, né, de 4.700 para 142, e o link disso também vai estar na descrição do vídeo para ninguém falar que eu tô, né? Mas assim, exato, porque falar é fácil na internet, todo mundo fala o que quiser. Provar é outra coisa. Como provar. Tá? Clica aí, lê, traduz, põe no Google e vida que segue. À vontade. Mas assim, é isso. Até que ponto, tipo, a gente tem realmente as informações? Porque o cigarro começou a ser uma discussão de saúde pública há muito tempo antes do narguilé. Com toda certeza. Então a gente ainda tem uma trajetória grande até a gente ter dados mais conclusivos. Vou mais além. Cara, 2,5 milhões de pessoas fumando narguilé. Quantas notícias saem por semana de que tem alguém morrendo porque fumou? Ou alguém tendo problema de saúde porque fumou? E aí quando você vai a fundo, o que mais tinha junto da situação em que alguém teve esse problema? Exatamente. Como era, vamos assim, não pontuar aquela hora, mas vamos ambientalizar o momento, né? O que também, né, era composto aquela situação inteira. Quais fatores de risco levaram aquilo ali para poder acontecer e explodir dessa forma? Então, por exemplo, a matéria do programa Incrível, que surgiu agora no domingo, a pessoa em questão tinha acabado de se recuperar de uma tuberculose, irmão. Irmão, tipo assim, eu, na Expo Ruca do ano passado, se você for puxar de março, abril, início de quarentena, eu comecei a gravar os vídeos aqui em casa, você pode pegar 2 semanas ali, até as lives que eu fiz, isso tá salvo no Facebook. Eu que gravo conteúdo de narguilé 4 vezes por semana, fiquei 2 semanas sem fumar e gravando os vídeos. Pessoal, eu não vou fumar, eu estou me recuperando de uma gripe, que eu não sei se é Covid, a Covid estava começando a fazer um estardalhaço na época e tudo mais. Eu já comecei a fazer isolamento um pouco antes de dar o decreto em São Paulo. E assim, eu fiquei sem fumar. Mesmo meu pod, meu narguilé. Teve uma vez eu fiquei com amidalite e eu fumava cigarro. Eu fiquei 1 semana sem fumar cigarro, porque eu tava com a garganta inflamada. Se o meu corpo já tá debilitado de saúde, o que jogar uma toxina em cima disso vai me ajudar? Saca, caí de moto, ralei o meu joelho. Eu vou passar metiolate, eu vou ficar em repouso com a perna para cima ou eu vou jogar ácido sulfúrico em cima do meu joelho? É aquilo que a gente até conversou antes de gravar, que é 2 palavras, né? O bom senso. Essa questão é bem complicada, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre conversou, é bom a gente reiterar agora. Tira o Sakamoto, Gabriel, cara, uma pessoa normal como qualquer outra, inclusive a pessoa que grava, tá? Não muda absolutamente nada. Eu não fico falando das coisas, e o Du não fez todo esse trabalho dele, que é primordial, que eu até falei no último Arguilecast, obra-prima, sabe? Obra-prima, você pode achar muitas coisas. Essa é o que eu acho. E ninguém pode tirar isso de mim. Justo. Porque o trabalho que ele fez, eu te garanto, seria muito mais fácil se ele tivesse trocado todo esse tempo que ele fez esse tipo de conteúdo para fazer uma coisa review ou não fazer. Ele não precisava ter feito. Ele fez por nós. Entende? É por nós. Ele me ajuda,
no sentido de ajuda um criador e colega de trabalho, ele ajuda uma comunidade inteira, e pergunta se alguma empresa chegou para ele e falou assim, ó, Du, tô aqui, ó, um caminhão de dinheiro porque você fez isso. Eu nem vou perguntar porque eu sei a resposta. Ninguém. Porque ele nunca quis isso. Não foi pelo reconhecimento, foi pela luta. É muito diferente, sabe? É claro... pela minha verdade. Exato. E a sua luta, ela nunca foi baseada no... Eu nunca vi o Du falando assim, porra, eu fiz um negócio muito foda e é isso. Mas muito pelo contrário, tipo, as pessoas, vocês reconhecem o trabalho dele e cada vez mais ele humaniza no sentido de falar, pô, legal, cara, que bom que tá rolando. E com muita humildade, contribuir, apenas, sabe? E é isso que a gente sempre pede, cara. Assiste essas obras-primas do Du, compartilha, sabe, com qualquer pessoa. A gente não pede nada. Eu nunca peço nada pra vocês. Mas compartilhe, talvez, esse vídeo também, sabe? Porque a gente não é mestres do narguile, não somos professores, não somos, enfim, qualquer outra coisa. Nós somos Eduardo Macário, Gabriel Sakamoto, produzindo conteúdo para vocês e tentando passar um pouco da nossa experiência e contribuindo da forma que foi possível. Eu não vou nem falar mais nada, porque depois disso eu não tenho nem roupa para te responder, saca? Eu quase me emocionei aqui. Turma, gostou? Quer ver mais? Tudo xixi misturado, link tá aqui na descrição, a gente continua lá, saca? Obrigado por isso aqui, eu sei que eu vou continuar conversando com você mais um pouquinho, sim, porque a gente tá fazendo a segunda parte agora. Mas aqui é gostoso também. Obrigado, tamo junto, sabe que você tá no nosso coração, precisamos fazer mais coisas juntos e faremos. Com certeza, segunda parte, aqui no link da descrição, vambora. É isso aí, turma. Fui!